Fala, galera do nono ano, como é que vocês estão? Vamos para a aula 4 do terceiro bimestre, recursos que auxiliam a persuasão nos anúncios. Que recursos são esses que fazem a persuasão nos anúncios? Mas primeiro, vamos definir, galera, o que é persuasão. Os textos persuasivos são aqueles que têm como objetivo principal convencer o leitor, ou seja, induz um receptor, ou seja, o leitor, a adotar certo comportamento. Então, todo texto que induz o leitor a adotar certo comportamento, ele é chamado de texto persuasivo. Tá? Assim, a partir de um propósito bem definido, eles utilizam recursos persuasivos e um discurso argumentativo bem convincente. Então, o objetivo principal do texto persuasivo é convencer o leitor. Tá? Vamos ver aí, galera, algumas características a respeito da persuasão, tá? Primeira característica, convencer e seduzir o leitor. Segunda, utilização de alguns recursos persuasivos. Calma que a gente já vai saber o que é isso. Forte argumentação, textos atraentes, uso de verbos no imperativo e uso de adjetivo. Então, são características, essas são as características dos textos persuasivos, tá? Então, todos os textos que têm esse intuito de persuadir, de convencer o leitor, vão obedecer essas características aí. Vamos seguindo, tá? Agora a gente vai entrar quais são os recursos para a persuasão dentro dos anúncios publicitários, dentro dos anúncios publicitários ou de propaganda que a gente está estudando esse bimestre, tá? Primeiro recurso a utilizar pelos produtores de anúncio é o slogan. Então, primeiro recurso de persuasão é o slogan, que é uma frase de efeito que gera no leitor do anúncio uma identificação com a ideia, serviço ou produto que está sendo anunciado. O slogan bem criativo garante o sucesso do anúncio. Lembra daquelas frases de alguns anúncios que a gente não tira da cabeça? Que quando a gente ouve, a gente logo associa qual produto ou qual ideia ou qual serviço que está sendo vendido? Então, essas frases de efeito são chamadas de slogan, pelo fato de produzir esse efeito mesmo. Elas foram construídas para esse efeito. Vamos ver alguns exemplos. Ó, qual é o slogan do Bis? Quem pede um, pede Bis. Da Coca-Cola, sinta o sabor. Nescau, energia que dá gosto. Danoninho, vale por um bifinho. McDonald's, amo muito tudo isso. É automático pra gente, quando amo muito tudo isso, a gente relembra logo do McDonald's, né? Da Pepsi, pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Kit Kat, faça uma pausa Kit Kat. Guaraná, o original do Brasil. E a Coca-Cola tem outro slogan: viva o lado Coca-Cola da vida. Então, essas são as frases de efeito que vai trazer uma identificação com o leitor, com o intuito de que ele, quando pensar dessas frases, se remetem logo ao produto, ok? Isso que é o slogan. Vamos para o segundo recurso de persuasão que é utilizado nos anúncios, tá? E em outros textos persuasivos também, a intertextualidade. A gente já sabe que é a intertextualidade, certo? É o diálogo entre texto, quando o texto se baseia em outro para ser feito, tá? Esse recurso também é usado nos anúncios para contribuir na persuasão. Olha aí, tem dois anúncios aí, né? Analisando a linguagem não verbal, a imagem, a gente consegue identificar aí uma intertextualidade. Olha a propaganda do Bombril com uma intertextualidade com o quadro de Mona Lisa, com a pintura Mona Lisa, né? Nesse anúncio do Bombril. Olha aí no canto direito de vocês o anúncio da Telefônica, que tem como texto o seguinte: agora com a promoção de 15 centavos por minuto da Telefônica, você vai receber ligações de quem menos você espera. Se você olhar aí a linguagem não verbal, vai identificar aí de quem seria essa pessoa que você menos espera. Quem viu o filme chamado O Chamado, lembra do personagem Samara,
que justamente ela aparecia num filme dessa forma. Então tem uma intertextualidade com o filme. Então, através dessa intertextualidade, a gente consegue identificar quem seria o chamado aí da pessoa que vai fazer a ligação no propaganda do telefônica. Então, a intertextualidade é um recurso bastante utilizado nos textos persuasivos. Vamos seguindo aí. Linguagem não verbal. Linguagem não verbal, a gente já sabe o que é, tá? Faz parte do anúncio, por isso um texto de linguagem mista, ou seja, une linguagem verbal e não verbal. Às vezes só tem a linguagem não verbal, é característico do texto, tá? É as cores, as fotos, as imagens, enfim, as figuras, tudo que é de linguagem não verbal, tudo aquilo que não é texto, que tenha sentido, é linguagem não verbal. E ela é uma forma de persuadir, de convencer o leitor. Vamos aí no exemplo. Nós temos aí, né, num primeiro exemplo, que é um anúncio da WWF. A WWF é uma ONG que protege o meio ambiente, de proteção ao meio ambiente. O que a gente pode identificar aí na campanha? Através só da linguagem não verbal. Nós temos aí uma floresta que está com um desenho parecido com o pulmão. Vê se não está desenho parecido com o pulmão. Com o pulmão. Então ele está associando o quê? As árvores ao pulmão. Olha o que aconteceu aí. Tem uma parte desmatada das árvores. É como se tivesse perdido um pedaço do pulmão. E fazendo o quê? Associação de que preservação da natureza, das árvores, ajuda a gente a respirar. O órgão pulmão não é responsável pela respiração, então essa associação que foi feita, eu consegui interpretar isso tudo analisando a linguagem não verbal apenas, só a imagem, que o anúncio todo é composto de linguagem não verbal. E a gente consegue perceber o significado fazendo associações com o que a gente conhece, tá? E olha o anúncio da Coca-Cola. Olha lá, o que a gente tem na imagem? A gente tem uma pessoa, né, abrindo uma tampa. Olha o texto verbal. Tente não ouvir isto. Então, olha a linguagem não verbal sendo bastante sugestiva para a gente. Ouviu o quê? O barulho da tampa sendo aberta, né? O gás sendo liberado pela refrigerante Coca-Cola. Então, há como que a linguagem não verbal nesse anúncio contribui para o significado e, ao mesmo tempo, contribui para convencer o leitor. Seguindo aí, para a gente ver o último recurso de persuasão, tá? A linguagem verbal, que é o texto escrito, né? Todo texto verbal do anúncio deve ser curto e criativo, podendo utilizar a linguagem informal e vícios de linguagem. Dessa forma, contribui no convencimento do leitor. Para isso, se faz o uso de. Então, no texto verbal, vai se fazer o uso de verbos do imperativo, adjetivos, advérbios e conjunções, a repetição de uma palavra, utilizar o melhor tamanho e fonte das letras e pensar no destaque dado às letras. A cor também utilizada nas letras também influencia bastante da questão de a gente utilizar a linguagem verbal como forma de persuasão. Desses aqui, gente, o que creio que sempre vai aparecer, que é o mais importante, é o verbo no imperativo, que ele denota para a gente a ideia da ordem, a ideia do conselho. Então, por isso que a linguagem verbal vai sempre se utilizar do verbo do imperativo para isso. Vamos analisar esse anúncio aí. O que nós temos aí? Primeiro, na linguagem não verbal, sacos de lixo. Se a gente for olhar mais aprofundado, a gente consegue identificar qual a imagem que esse saco de lixo está formando. Como? Vamos ler a linguagem verbal. Pare de desperdiçar a vida, doe órgãos. Né? Pare de desperdiçar a vida, doe órgãos. Verbos pare e doe no imperativo, aí denotando que o recurso da persuasão na linguagem verbal. E terminando de interpretar esse anúncio, os sacos de lixo estão formando o quê? No lado esquerdo, um pulmão e no lado direito, um coração.
dando a ideia que a gente está jogando os órgãos no lixo, esses órgãos no lixo, quando a gente não pensa em doação de órgãos, tá? Então, aí, galera, esses foram os recursos que a gente utiliza na hora de pensar em persuadir, na hora de pensar em convencer o leitor daquela ideia nos textos persuasivos, como o anúncio. Chegamos ao fim da nossa aula. Não esqueça de fazer as atividades e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.